Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, a partir da nossa aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo dos quadriláteros iniciado pelo professor Marcos Paulo nos módulos do 8º ano. Lá o professor Marcos Paulo deu as definições gerais de um quadrilátero e viu os quadriláteros notáveis, paralelogramo, trapézio, quadrado, e assim com algumas propriedades. Então, a gente vai dar prosseguimento ao estudo dos quadriláteros. Bom, só que para alguns resultados que a gente vai obter na nossa aula de hoje, a gente também, vou fazer também menção a algumas aulas do professor Marcos Paulo, ainda também nos módulos do 8º ano. O professor Marcos Paulo falou de circunferência, de ângulos na circunferência. Então, se você preferir assistir a essas aulas primeiro, seria bom, porque esses resultados eu vou considerar já como conhecidos. Tá certo? Bem, então vamos começar hoje falando do quadrilátero inscritível. Bem, quando é que um polígono ele é inscritível? Ele é inscritível quando existe uma circunferência que passa por todos os seus vértices. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse quadrilátero ABCD, em que esse quadrilátero está inscrito na circunferência. Tá certo? Bem, mas será que qualquer quadrilátero tem essa característica? Ou seja, será que qualquer quadrilátero é possível obter uma circunferência que passa por todos os seus vértices? Bom, a resposta é não. De fato, para um quadrilátero ser inscritível, ou seja, por existir uma circunferência que o circunscreve, a condição necessária e suficiente para isso é que a soma dos ângulos opostos tem de ser igual a 180 graus. Que no caso aqui, meu quadrilátero ABCD, a gente tem isso daqui. Certo? Então, A mais C é igual a B mais D e ambas as somas são iguais a 180. Bom, vejamos por quê. Bom, então, primeiro pega o caso em que o quadrilátero já está inscrito na circunferência. Certo? Então, tenho aqui esse ângulo A e tenho aqui esse ângulo C. Certo? Bom, repare que esse ângulo A, ele está inscrito nesse quadrilátero BCD. Ou, desculpa, nesse arco BCD. Bom, então, quando um ângulo está inscrito no arco, ele vale a metade do arco oposto. Logo, esse arco BCD, então, ele vale 2A. Tá ok? Bom, da mesma forma, o que nós temos? Nós temos que esse ângulo C, ele está inscrito nesse arco BAD. Então, analogamente, esse arco BAD vale quanto? Vale 2C. E repare que esses dois arcos, eles formam um arco de uma volta. E o arco de uma volta, ele vale 360 graus. Então, sendo assim, o que a gente tem aqui, 2A mais 2C é igual a 360. Então, colocando 2 em evidência, fica 2 vezes A mais C igual a 360. E aí, simplificando, o que a gente tem é que, de fato, a soma desses dois ângulos dá 180 graus. E de maneira bem similar, você mostra que a soma desses dois também tem que dar 180 graus. Mas isso eu deixo para você fazer em casa. A ideia é exatamente a mesma. Tá, então o que a gente chegou foi que, se um quadrilátero está inscrito na circunferência, a soma dos ângulos opostos é 180. Mas será que a volta vale? Ou seja, será que se a soma dos ângulos opostos for 180, vai existir essa circunferência, esse quadrilátero será inscritível? Bom, então é isso que a gente vai ver agora. Bem, então agora a gente vai considerar o quadrilátero ABCD, em que a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Então, pega esse ângulo aqui, A,
digamos que esse ângulo aqui, C vai ser então 180 menos A. Então, o nosso objetivo é mostrar que o quadrilátero, tendo essa característica, tendo essa propriedade, vai existir uma circunferência passando por seus 4 vértices, certo? Bom, mas veja bem, a gente tem aqui esses 3 pontos, D a B, não colineares. Então, dados os 3 pontos não colineares, sempre vai existir uma circunferência passando por eles. Né? Por quê? Porque você pode fechar, né, nesses 3 pontos um triângulo e todo triângulo ele é inscritível. Então, como você viu, no caso, as 3 mediatrizes do triângulo se encontram no único ponto, que é o circuncentro, né, nas aulas de pontos notáveis do triângulo. Então, dados os 3 pontos não colineares, de fato vai existir uma circunferência que passa por eles. Então, vamos desenhar essa circunferência. Então, desenhei aqui a circunferência passando nesse ponto aqui, P. Perfeito? Bom, então, sendo assim, a gente pode perfeitamente traçar aqui um segmento BP. Ou seja, a gente fechou aqui um quadrilátero ABPD, onde esse quadrilátero está inscrito nessa circunferência. Certo? E pelo que a gente acabou de ver, se esse quadrilátero está inscrito nessa circunferência, o que isso significa? Isso significa, então, que a soma desses ângulos é, então, igual a 180 graus. Logo, esse ângulo aqui, ele é, então, 180 menos A. Perfeito? Bem, mas repara o seguinte. Digamos que esse ângulo aqui seja beta. Esse ângulo aqui, 180 menos A, é externo ao triângulo APC. E lembrando lá das suas aulas de triângulo, o ângulo externo a um triângulo, ele é igual à soma dos outros dois não adjacentes. Então, dessa forma, o que eu tenho aqui, 180 menos A, que é esse ângulo externo, ele é igual à soma desses dois, ou seja, ele é igual a beta mais 180 menos A. E aí, com isso, 180 menos A vai embora com 180 menos A, e, portanto, esse ângulo beta, ele é igual a quê? Ele é igual a zero. Ora, se esse ângulo beta é zero, isso nos dá então o quê? Isso nos dá então que esse segmento BP e esse segmento BC, eles estão o quê? Eles são colineares, ou seja, é como se esse ângulo não existisse, né? Ou seja, de fato, isso me dá então o quê? Isso me dá então que esse ponto C, de fato, ele não está fora dessa circunferência. Ele está sobre a circunferência. E com isso, então, o que eu acabei de mostrar? Que se você tomar um quadrilátero em que a soma dos ângulos opostos dá 180, ele de fato, então, vai ser o quê? Ele vai ser inscritível, ou seja, essa circunferência, ela vai existir. Ou seja, essa circunferência, ela não passa nesse ponto P, ela passa onde? Ela passa exatamente em cima do ponto C. Então, se um quadrilátero está inscrito, a soma dos ângulos opostos vale 180. Se a soma dos ângulos opostos vale 180, então esse quadrilátero é inscritível. Vale tanto a ida quanto a volta. Então, para ilustrar essa propriedade que a gente acabou de ver, que a gente acabou de provar, vamos resolver o seguinte exercício. Bem, nosso problema é o seguinte. A gente tem aqui um quadrado ABCD, em que esse ponto O é o centro do quadrado. Bom, e externamente a esse quadrado, a gente tem um triângulo retângulo, APB, retângulo em P. Então, o objetivo é determinar a medida do ângulo BPO. Tá ok? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa, e assim que você terminar, retoma para ver nossa solução. Bem,
lembrando, para resolver o problema, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o centro do quadrado ele é o ponto de encontro das diagonais. Então, traçar a diagonal AC e BD, essas diagonais elas se encontram no centro do quadrado, marcado aqui com ponto A. Bom, ainda sobre as diagonais do quadrado, bom, elas cortam-se no ponto médio, elas são perpendiculares, então esse ângulo aqui vale 90 graus, e além disso elas são bissetrizes dos ângulos opostos do quadrado. Como o quadrado, o ângulo interno do quadrado é 90 graus, então se ele está dividido ao meio, então cada metade dessa vale 45 graus. Perfeito? Bom, só que repara comigo uma coisa. Olha para o quadrilátero AOBP. Nesse quadrilátero AOBP, os ângulos opostos são iguais a 90 graus, ambos. E, portanto, a soma desses ângulos dá 180 graus. Ou seja, então, esse quadrilátero AOBP, ele é inscritível. Então, você pega e inscreve o quadrilátero. Então, a gente tem essa circunferência aqui, que no centro aqui no ponto médio de AB, que passa por todos os vértices. Bem, qual é o ângulo que é pedido no problema? O ângulo BPO, não é isso? Então, traça aqui o segmento PO, e o que a gente quer é esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Mas repara comigo uma coisa. Esse ângulo aqui de 45, ele está inscrito no arco OB, certo? Então, esse arco OB vale 90 graus. Mas repare que, inscrito nesse mesmo arco OB, eu tenho quem? Eu tenho o ângulo alfa. Então, significa que esse arco OB, ele vale quanto? Ele vale 2 alfa. Sendo assim, como 2 alfa é igual a 90, automaticamente nós temos o quê? Que esse ângulo alfa ele mede 45 graus. Certo? De fato, a gente já poderia ter respondido isso de forma direta, porque esses dois ângulos estão inscritos no mesmo arco, logo automaticamente eles terão que ser iguais. Então, repare que eu só consegui chegar que esse ângulo alfa é igual a 45 porque eu pude inscrever esse quadrilátero. E eu só pude escrever o quadrilátero porque a soma dos ângulos opostos é 180. Então, dessa forma, a gente matou nossa questão.